Começa agora a voz do caminho. Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas. Como é que vocês estão hoje? Dia 18 de fevereiro de 2026. Voz do caminho começa agora. Dormiram bem, meus amados? Como é que estão o dia de hoje? Não se preocupe, porque hoje vai ser um dia maravilhoso, de muitas graças e muitas bênçãos. Vamos lá para o tema de hoje. Hoje o tema é cuidando das palavras. Tenha cuidado o que fala, meus amados, porque a fala é muito forte. A nossa fala pode tanto curar quanto ferir e machucar. Viu como ela é forte a palavra? Então, hoje o tema é sobre isso. Ter cuidado o que fala, cuidando das palavras. A palavra, meus amados, é uma força criadora. Ela pode tanto consolar ou ferir. Ela pode tanto construir ou destruir. Aproximar pessoas ou afastar pessoas. E muitas dores profundas não vêm da agressão física, mas de palavras impensadas, ditas sob o impulso do orgulho, da irritação ou da vaidade. Por isso, vigiar o que dizemos é parte essencial dessa reforma íntima da gente. Aquilo que eu sempre falo: vamos se conhecer, meus amados, minhas amadas, vamos se conhecer, vamos fazer nosso autoconhecimento, nossa cura interna, que é interessante, porque Deus, de Jesus e Maria, a gente colocou a gente aqui para aprendizado, mas o maior aprendizado é a gente se conhecer por dentro. Esse sim que é o principal. Quando Jesus falou, conheça a ti mesmo, é sobre isso. Como ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, na nossa reforma íntima, como é que eu posso amar outra pessoa se eu não me amo? Se eu não me amo, como é que eu vou dar amor a outra pessoa se eu não estou dando amor para mim mesmo, meus amados? E isso influencia diretamente nesse tema de hoje. Vamos lá. Segundo as leis divinas, especialmente a que a gente falou ontem, lei da causa e do efeito, que toda ação gera uma reação correspondente. Isso inclui aquilo que falamos. Sobre o que fala, existe toda uma parte que vai falar agora, mas vai vir a reação, o retorno futuramente. E toda ação gera uma reação correspondente àquilo que eu falei. Isso inclui aquilo que falamos, tanto de amor como de ódio. Palavras de amor e caridade retornam em forma de harmonia, de paz, de amor ao universo, de retornos bons para a gente. Já a palavra de ofensa, julgamentos e de mal para o próximo vai criar uma reação contrária futuramente. Por quê? Porque se eu estou jogando para o universo raiva, mal, inveja, irritação, o que seja, o universo vai voltar para a gente da mesma forma. Você viu como é bonito a lei do retorno? O que a gente planta, o que a gente colhe. E compreendemos também, meus amados, que todas as palavras não terminam num som. O pensamento é uma forma silenciosa que a gente emite para outras pessoas. Pensamentos, vibrações. E antes de sair pela nossa boca, a palavra nasce na nossa mente. Se pensamos, estamos carregando irritação, crítica ou negatividade, essas vibrações vão ser emitidas no campo espiritual da gente. No nosso corpo áureo, se a gente pensa positivo, a gente só vai trazer coisas positivas para a gente. A nossa essência, nosso corpo áureo, nosso espírito, vai fazer isso. Agora, se a gente pensar e vibrar negativamente, só vai vir coisa ruim, meus amados. Começa a pensar e começa a parar quando tiver coisa negativa. Epa, parou, bora ouvir alguma coisa que evolua, que cresça nossa vibração positiva, uma oração, um louvor, uma música espírita, e assim vai começar a tirar a energia negativa e trazer as positivas, meus amados.
A gente é constantemente inspirado pelos espíritos, conforme nossa sintonia vibratória, tanto positivo como negativo. E é isso que a gente atrai. E quando cultivamos a paciência, meus amados, a humildade, a benevolência, atraímos intuições dos bons espíritos, que nos inspiram a falar com equilíbrio, com amor, paciência. E quando alimentamos revolta, orgulho ou raiva, quem vai chegar junto? Aqueles nossos amiguinhos negativos, aqueles espíritos negativos que querem o mal da gente ou do próximo. Entendemos, amados? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. E Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Se meu coração está cheio de amor, só vamos falar de amor. Se meu coração estiver cheio de ódio, só vai falar ódio. Isso é óbvio. Então, meus amados, a vigilância e a prece são fundamentais e indispensáveis nesse processo de autoconhecimento. Vigiar e observar antes de falar. E perguntar: isso é necessário? É verdadeiro? É útil? É caridoso? A outra pessoa vai se sentir bem se eu falar isso? Orar é pedir serenidade para silenciar quando for melhor se calar. Olha que coisa linda. Orar é pedir serenidade para silenciar quando for melhor calar. Entendemos, amados? Então, quando às vezes a gente está com raiva, é melhor ficar calado. Se não vou trazer coisas positivas para essa pessoa, vamos se calar, porque a gente não vai prejudicar. Já estamos sendo prejudicados, então não vamos prejudicar o próximo. E há momentos, meus amados, que o silêncio é a forma mais elevada de caridade. Nem toda verdade precisa ser dita de forma brusca. Nem toda opinião precisa ser expressa. A palavra responsável é aquela que edifica e que traz bons fluidos e boas mensagens para o próximo. O hábito de comentar, meus amados, a falhas alheias, fuxico, a crítica, o que seja, é criar laços vibratórios com a imperfeição que estamos apontando. Se a gente começa a criticar erros na outra pessoa, será que esses erros não estão na gente antes de a gente criticar o próximo? Vamos ver. E além disso, se eu criticar, aquela pessoa vai se sentir bem? Viu como é complicado a nossa palavra? Por isso, vamos só falar quando a gente tiver de coração puro e de luz. E cada palavra, meus amados, pronunciadas, deixam marcas invisíveis no nosso campo espiritual. Elas moldam o relacionamento, constroem ambientes e refletem nosso grau de evolução moral. Falar com equilíbrio não é fraqueza, é domínio próprio, é prova que o espírito já compreende a responsabilidade que carrega. E nesse dia 18, vamos fazer um compromisso, eu e vocês, que nossas palavras sejam instrumento de paz. Viu? Vamos começar por aí. 1. Que nossas palavras sejam instrumento de paz. 2. Que nossas conversas promovam união. Não desunião, não. Não desunião, só união. E que nossas respostas sejam guiadas pela serenidade e pelos espíritos de luz que estão ao nosso lado. E antes de falar, que possamos respirar, refletir e escolher o bem. Antes de falar. Porque evoluir é aprender a usar a palavra como ferramenta de luz e não como arma de desequilíbrio. Que o Cristo nos inspire a transformar nossa fala em expressão de amor, compreensão e caridade. Você viu que bonito, meus amados? Que a gente, tudo que a gente fala, reverbera no próximo e na gente mesmo. Vamos dizer assim, uma história bem interessante que eu vi muito tempo atrás, falando sobre uma pessoa que plantou 2 flores ao mesmo tempo iguais. Em uma só falava palavras de amor, de carinho, de luz, e na outra só palavras de raiva, tristeza, e assim foram falando e foi criando essas plantas. As que falava de amor, de carinho para essa planta, para essa flor, ela cresceu
linda, perfeita, majestosa. Já a outra que a gente falava de palavras amaldiçoando, de mal, de raiva, ela murchou e morreu. Você viu como a palavra é forte, meus amados? Lembre-se, o que sai da nossa boca é muito mais forte do que a gente imagina. É isso, meus amados. Vamos para a oração. Vamos começar a nossa oração de ajudar o próximo. Vamos lá. Senhor Deus, Pai da infinita bondade e justiça, nesse dia venho pedir auxílio para vigiar minhas palavras. Ensina-me a falar com equilíbrio, a responder com serenidade e assim a silenciar quando o silêncio for mais sábio do que qualquer argumento. Que eu compreenda que cada palavra carrega energia e produz consequências. Que eu não utilize a fala para ferir, julgar ou espelhar desarmonia, mas para consolar, orientar e construir pontes de entendimento. Ampara meus pensamentos, Senhor, porque sei que antes das palavras existe intenção. Purifica meu coração da impaciência, do orgulho e da necessidade de ter sempre razão. Que eu não seja instrumento de discórdia, meu Senhor, mas canal de paz. Inspira-me através dos bons espíritos e a escolher palavras brandas, mesmo diante das provações. Senhor, dai-me domínio próprio para não agir sobre impulso, nem falar movido pela irritação. Que minha boca fale aquilo que edifica, que minha voz seja reflexo de caridade, e que minha conversa sejam fontes de luz e não de sombra. Senhor, te rogo nesse momento, se eu errar, dai-me humildade para reconhecer e reparar. Se eu ferir, dai-me coragem para pedir perdão àquela pessoa que eu feri. E se eu for ferido, Senhor, dai-me compreensão para não revidar. E que use minhas palavras como ferramenta de evolução, lembrando que cada som emitido ecoa também no plano espiritual. E que Cristo, Deus e Maria inspire minha fala, guarde meu coração e conduza meus pensamentos. Que assim seja. Muito bonita essa oração, né, meus amados? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje passando palavras de amor a vocês. E agora vamos para a nossa oração universal. Vamos elevar o alto, vamos se concentrar em Cristo, começar a sentir o nosso corpo vibrar nesse momento, sentir a força do amor de Deus, de Jesus e de Maria. E nesse momento, Senhor, eu te rogo, de tantas injustiças, raivas, vingança, maldades, seja desfeita nesse momento, Senhor. E que a luz do Senhor seja mais forte e clareie todas essas sombras que estão nesse momento no mundo. Que o seu caminho seja a verdade e que seja a nossa vida. Que podemos parar um instante para fazer uma oração ao próximo, desejando amor, carinho, paz e felicidade, para que aquele espírito adoecido seja revolto de luz para trazer paz e amor. Que hoje a face da terra e os seres humanos da terra estão adoecidos por inveja, ganância, maldades. Que todas as redes sociais que traga tudo isso de ruim sejam banidas e que traga só amor e felicidade ao próximo. Que eu possa pegar uma rede social e ver o próximo me desejando amor, paz, harmonia e luz. E que eu consiga entender, meu Senhor, meu espírito, que eu estou aqui na terra para evoluir e não para querer matérias dessa terra. Para uns injustas, para outras felicidade e gratidão. Senhor,
Que todos nesse momento recebam essa bênção de luz, de amor e de saúde. Que a todos nesse momento que estão passando por dificuldades, angústia, medo, ferimentos, guerra, ingratidão, que seja, meu Senhor, que todas as pessoas sejam curadas pelos seus merecimentos. Que cada prova, que cada atitude que acontece na nossa vida, porque tínhamos que passar, porque tínhamos que aprender. Às vezes, Deus para a gente para mostrar o que está errado, para mostrar o caminho certo. E assim, Senhor, agradeço a Ti por iluminar todas as pessoas nesse mundo e tocar na consciência de todos os líderes que precisam mudar seu pensamento para trazer paz, amor e saúde ao nosso planeta. E assim termino a nossa oração e termino hoje Voz do Caminho, dia 18 de fevereiro de 2026. E que tenhamos uma quarta-feira abençoada, com muito amor, muita luz e muita paz. Que assim seja. Amém. E fique com Deus.